Nico Williams não vem mais para o Barcelona, e também a multa que o Barcelona levou da UEFA, e agora com a não vinda mais do Nico Williams, os novos jogadores que o Barça pode estar trazendo nessa remodelação ou reinvenção que o Barça tem que fazer no mercado. Vamos lá, pessoal. Vou começar falando sobre Nico Williams. O Nico Williams renova com o Athletic Bilbao. Hoje pela manhã a gente foi surpreendido com essa notícia, porque ninguém esperava, ninguém noticiava isso. Todas as notícias do Diário Sport, do Marca, do Mundo Deportivo, do Fabrício Romano, que é um grande repórter, talvez o repórter com mais credibilidade no futebol mundial, que fala sobre todos os times. É raríssimo ele falar alguma coisa e não acontecer. E dizem que nem o próprio Barcelona sabia, mas isso é um outro assunto que a gente pode entrar mais daqui a pouco. Nico Williams renova o seu contrato com o Athletic Bilbao até 2035. São mais 10 anos de contrato, valor altíssimo, né, as cláusulas e tudo. Então Nico Williams renova o seu contrato com o Athletic Bilbao. Nos pega de surpresa, ninguém esperava, ninguém imaginava, e teve algumas informações que o próprio Barcelona não esperava. O próprio Barcelona ficou sabendo pelas redes sociais. O que se sabia até aqui é que o Nico Williams estava praticamente fechado com o Barcelona, o Bayern também teve interesse, ele tinha falado para o Bilbao que ele queria ficar exclusivamente no futebol espanhol. O Real Madrid deu uma sondada, mas ele teria dito não, ele queria vir especificamente para o Barcelona. O Bayern também estava interessado, mas ele teria também negado o Bayern e queria ficar no futebol espanhol, queria ir para o Barcelona. Porém, as notícias dos últimos dias é que havia uma desconfiança se o Barça poderia inscrever ele, e por esse motivo, né, faltava o Barça ter uma comprovação de que podia escrever ele, e estavam com esse pé atrás, que para ele poder jogar a La Liga, né, deveria ser inscrito. Porém, o Barcelona já suspeita que essa ideia do pé atrás por não poder inscrever e essas dúvidas já era uma certa desculpa para não vir. Cara, eu não sei se o motivo do Nico Williams ter renovado com o Bilbao e não ter vindo pro Barcelona é porque ele realmente ficou com esse pé atrás do Barça não poder inscrever, se é porque ele tem um amor gigantesco pelo Atlético Bilbao, ou se foi só porque ele quis usar o Barcelona de trampolim para aumentar o valor dele lá no Bilbao, para sair para um valor maior ainda daqui uns 2 anos ou até na próxima temporada. Eu não sei se ele simplesmente agiu de má fé com o Barcelona. É claro, o motivo e o que se passa na mente dele, na cabeça dele, a gente não sabe. De repente ele vai falar isso em entrevista ou não. Mas o que se pode falar, tá? Ele agiu errado com o Barcelona, uma vez que o Barcelona ficou sabendo isso por redes sociais. Né? Tu tem que ser claro, preto no branco, que nem falam. Fala a verdade. Não quer ir? Encerra as negociações. Não engana, não faz virar essa repercussão toda, tá? Em primeiro lugar, acho que é isso. Então, acho que sim, tem esse erro por parte do jogador, talvez de uma forma como ele tratou com o clube, né? Ou quem cuida ali das negociações dele, da forma que ele tratou com o clube. O que se sabe é que o Barcelona foi surpreendido, o Barcelona não gostou da atitude. Agora eu acho que, né, colocando os pingos nos is aí, beleza, tudo tem seu limite. Eu acho que é ruim sim, eu acho que ele é um baita jogador. Eu até inicialmente não achava que ele ia vir pro Barcelona, porque já não deu certo na temporada passada, e porque eu não achava que ele era o estilo que o Barça ia querer contratar. Eu achava que para aquela posição ali o Barça iria querer contratar um Rashford, um jogador reserva, entendeu? E não ele, que tem mais uma característica de jogador titular, tá? Eu acho até que ele pode ir pro Real Madrid daqui a 1 ano ou 2 anos, quem sabe, ou ele pode ir para um Bayern, acho que ele ia dar muito certo num Bayern. Eu sei que o Bilbao vai para Champions e tudo, e ele, né, tem uma história linda lá, mas repito, eu acho que ele agiu errado com o Barcelona assim pela forma como aconteceu. A torcida do Barcelona, pelo que a gente vê nas redes sociais, não só a torcida do mundo, né, mas lá da Catalunha, ficou bem irritada, não gostou. É bem possível que ele seja vaiado quando enfrentar o Barcelona e coisas assim, mesmo que essa tenha sido uma opção dele, foi a opção dele. Agora, eu acho que é uma porta que ele fecha, tá? Eu acho que é uma porta que ele fecha, que é o Barcelona, tá? Eu acho que ele fecha essa porta, né? É muito difícil imaginar ele no futuro aí no Barcelona. Agora, cara, ele é um jogador jovem, ele tem um potencial muito grande, mas assim, na minha humilde opinião, tá? Eu acho que quem perde é ele, tá? Eu acho que quem perde de jogar com Yamal, de jogar com Rafinha, de jogar com Lewandowski, de ser treinado pelo Hansi Flick, de jogar
num clube, o melhor clube do mundo, de jogar num clube que não existe nenhum outro clube no mundo igual ao Barcelona. Não existe nenhum outro clube no mundo igual ao Barcelona. Quem perde de jogar num clube com uma filosofia como a do Barça, com uma estrutura como a do Barça, com uma história como a do Barça, com um tamanho como a do Barça, com a camisa como a do Barça, é o Nico Williams. Quem perde é ele. É um jogador bom, tem um grande potencial, acho que ia jogar muito bem no Barcelona, a gente lamenta ele não ter vindo, eu acho que seria uma baita contratação, só que assim, com todo respeito ao Nico Williams, a gente tem Rafinha, a gente tem o Yamal, a gente tem o Leva, a gente tem o Pedri, a gente tem o Gavi, a gente chegou na última semifinal de Champions, o Barcelona tem um potencial gigantesco para chegar de novo ou até ser campeão dessa Champions, é o atual campeão de La Liga, é o atual campeão de Copa do Rei, a tendência é que pelo menos uma das duas o Barça ganhe de novo na temporada que vem, e assim, com todo respeito ao Nico Williams, mas quem perde de vir pro Barcelona é o Nico Williams, tá? Quem perde de vir pro Barcelona é o Nico Williams, com todo respeito, que ele seja feliz na sua carreira, que ele seja feliz disputando o que ele for disputar com o Atlético Bilbao, mas quem perde de vestir a camisa do Barcelona, quem perde de vestir esse escudo, é o Nico Williams. Tá? Ele que perdeu a oportunidade, ele que fechou essa porta aí, pelo menos para essa temporada. Eu acho que o Barcelona vai conseguir ter uma excelente temporada mesmo assim, porque eu lembro que ele não veio na temporada passada e descobrimos um melhor Rafinha possível que ainda não tinha jogado no Barça tudo que jogou, tá bom? Então, cara, com todo respeito, mas essa narrativa que estão querendo criar do Barcelona coitadinho, do Barcelona tadinho, do Barcelona humilhado, do Barcelona que foi pisado, até outras expressões que eu acho que são exageradas pelo Nico Williams, sabe? Expressões exageradas do que o Nico Williams teria feito com o Barcelona, eu acho errado, tá? Eu acho que o Nico Williams não humilhou ninguém, eu acho que o Nico Williams não fez nada disso. Quem perdeu de ir pro Barcelona foi o Nico Williams, por opção dele, tá? Acho que ele agiu errado isso em algum momento, é normal que o Barcelona não tenha gostado da postura dele, mas assim, cara, é o Barcelona, tá? Pelo amor de Deus, né? Vamos se respeitar, é o Barcelona, tá? Teve um repórter de Barcelona, que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu acho que ele é árabe, algo assim, que repercutiu a fala dele nas páginas de Barcelona, onde ele dizia que o único jogador que tem que se ficar triste por não estar no Barcelona, por ter saído, né, é o Messi. É o único jogador que o torcedor pode ficar triste por ele. Agora, outros, cara, o Cruyff dizia já assim, ó, se um jogador não quiser vir para o Barcelona, ele não serve, né? Então eu acho que assim, por favor, né, triste não, né? Triste não, né? Então, se tu é torcedor do Barça e tá assistindo esse vídeo aí, triste não, tá? Não cai nesses papos aí, né, de quem fica rebaixando o Barça toda hora, de que o Barça foi humilhado, de que não sei o quê, porque pelo amor de Deus, vamos nos respeitar, é o Barcelona, a gente tá falando do Barcelona, tá? Tem Rafinha, tem Yamal, eles não saíram do Barcelona, tá bom? For pra lamentar por algum jogador que não ficou, lamenta pelo Messi, pelo menos, tá? Mas entendendo que nós temos um grande futuro. Agora, todo respeito ao Nico Williams, muito boa sorte na carreira dele, mas ficar aqui chorando, ficar aqui lamentando e dizer que o Barça foi humilhado? Não, aqui não, tá? Muito obrigado, boa sorte na sua carreira, tá bom? Mas aqui é Barcelona, beleza? Mas o Barcelona continua olhando pro mercado, tá? Surgem novos nomes, o Dumfries, da Inter de Milão, que jogou agora o Super Mundial. O que aconteceu? Tem um influencer de Barcelona, Gerard Moreno, né? E ele ligou durante uma live, se eu não estou enganado, foi na Twitch. Ele ligou pro Dumfries na live e falou, né? Ligou, disse que ele era influencer de Barcelona e queria saber o contato do Dumfries com o Barcelona, o que ele achava. O Dumfries atendeu, mas obviamente disse que estava de férias, não ia falar sobre isso e desligou. Né, mas foi super educado ali o Dumfries, né? O vídeo tá por aí também na rede social, se vocês pesquisarem, deve ter, não sei se tem no YouTube, mas eu vi no Instagram esse vídeo, repercutindo em páginas de Barcelona, né? Ou eu não sei se foi no Mundo Deportivo também que eu vi, não lembro agora. Mas o Dumfries é um nome que o Barcelona vai analisar, porque agora o Barcelona vai ter que dar uma reolhada no seu mercado, mas o Dumfries é um nome que ganha muita força pro Barcelona, tá? E lembram que alguns vídeos atrás eu falei que o Rashford estava ali na gaveta? Pois bem, essa gaveta agora já é uma oportunidade dela ser aberta. O Rashford é um nome que gostaria de vir para o Barcelona, que tem o sonho de jogar no Barcelona, e que o Barcelona analisa assim que pode vir, que pode compor grupo. Que já é um tipo de contratação que eu achava que o Barça já ia fazer, tá? Esse tipo Rashford é um tipo que eu imaginei que o Barcelona ia fazer, para compor o seu grupo, tá? E também agora, ó, o Barcelona foi multado pela UEFA por 15 milhões
né, de euros, e o Barcelona tem que pagar 5 milhões imediatamente, o Barcelona tem que pagar os 5 milhões, e se não pagar, no futuro, né, daqui a alguns anos, esse valor de multa pode aumentar. E aí também entra nessa do 1 para 1. Foi por causa da questão do fair play, foi por causa das questões 1 para 1. 1 para 1 do Barcelona é bem difícil às vezes da gente entender, porque um dia o presidente da La Liga ele fala que o Barcelona está muito próximo do 1 para 1, se seguir assim a tendência é que esteja no 1 para 1. No outro dia, o presidente da La Liga ele fala que o Barcelona não está no 1 para 1 e precisa vender para contratar. Essa deve ter sido a mais recente fala dele. Mas toda semana o presidente da La Liga fala, uma hora ele fala que o Barça está no 1 para 1, outra hora ele fala que né, Barcelona tá, agora pode escrever o Dani Olmo porque tá no 1 para 1. E daqui a um pouco, todo mundo sabe o que é o fair play, né? Tu não pode receber X e querer gastar Y, tu tem que gastar equivalente ao que tu recebe, né? Tu não pode receber e gastar mais do que o que tu recebe. E aí o presidente da Liga, por semanas ele fala que o Barça tá, semanas ele fala que não tá. Atualmente o Barça não está, mas o Barcelona trabalha para estar. O Laporta várias vezes em entrevista disse que o Barcelona, ao que tudo indica, deve estar também por causa do Spotify Camp Nou, tá? Porque o que acontece? Tem que ver se a La Liga vai entender que os assentos VIPs do Barcelona serão empréstimo ou serão vendidos, né? Porque o Barcelona tem ali um negócio com uma empresa para vender um determinado número de assentos do novo Camp Nou, e aí, conforme o Barcelona receber, vai conseguir ter, né, estar financeiramente bem para estar no 1 para 1. E é ver como a La Liga vai entender isso, se vai entender como empréstimo, se vai entender como venda, como que a La Liga vai entender que o Barça vai ficar financeiramente mediante a isso. Mas o novo Spotify Camp Nou tem ali a área VIP, tem assentos VIPs, tem assento que o Barcelona deve fechar com uma empresa, então vai ajudar demais o Barcelona e é o que deve ajudar, ser assim, uma parte crucial para alinhar o Barcelona nessas questões financeiras. E só corrigindo o que eu falei no último vídeo, que o Barcelona jogaria no Montjuic até o final do ano, mas na verdade o Barcelona já deve, ainda sem o público total, já deve ter o novo Spotify Camp Nou nas primeiras rodadas da Champions e tenta muito ter já nas primeiras rodadas da La Liga, tá? Só para corrigir o que foi falado no último vídeo. Mais sobre volta do Spotify Camp Nou, sabia inclusive que saiu a tabela do Barcelona na La Liga, os primeiros adversários, saiu data do Clássico, saiu tudo isso. Se tu quiser saber, só ir nesse vídeo que tá aparecendo na tela aqui, clica nele aí, tá bom? Valeu.